ter o comando e o domínio, onde vocês vão observar. Primeiro passo, fazer um croquis da área. Nós estamos num projeto denominado Projeto Mandala, onde é constituído de um círculo, né? O projeto por si só determina como um círculo. E aqui nós temos um túnel, uma espécie de túnel com tela, como vocês estão vendo ali as aves caminhando, que elas têm acesso a 2 piquetes ao fundo. Então tem um galinheiro no meio, o círculo onde tem as hortaliças. O que a gente vai fazer agora? Com o uso do aparelho receptor, nós vamos fazer a marcação de pontos, semelhante àquela parte prática que a gente fez da outra área lá. Vocês agora já vão ter o comando e o domínio, onde vocês vão observar. Primeiro passo, fazer um croquis da área. Não tem jeito. Faz um croquis da área, onde vocês vão determinar a numeração do ponto conforme aquela construção, aquele benefício que tem na área. Então aqui já dá para subentender que ele é num formato circular, que é o Projeto Mandala. Eu tenho um galinheiro no meio e eu tenho uma bifurcação, ou seja, uma espécie de prolongamento, e lá eu abro como se fosse uma letra T, onde eu tenho 2 piquetes e esses piquetes são divididos em 2, né? No meio, um para lá e outro para cá. Então nós vamos pegar esta imagem do campo, esse formato de um projeto já pronto, e nós vamos transferir isso aí para o TrackMaker, observar alguns detalhes como altitude, distâncias, e vamos também migrar para o programa AutoCAD, onde a gente pode pegar esse desenho, fechar a área com as medidas reais, as marcações, e rachurar, ou seja, piquete de grama. Não é verde? Então a gente rachura numa cor verde. Eu tenho um corredorzinho ali que é uma espécie de túnel que as galinhas estão ali. Eu posso botar uma rachura também na forma de uma tela. Nessa área aqui de vegetação, que é as hortaliças, como vocês estão vendo ali, ó, nós temos as hortaliças, que são aquelas alfaces na forma circular. Então o que a gente vai fazer? Pode fazer também esse formato de um arco. Então você tem riquezas de detalhe num projeto para apresentar para um produtor, para apresentar para uma empresa. Ou seja, você pega o que está no campo e transforma na forma, vamos dizer assim, teórica no papel. Então nós estamos aqui com o aparelho Etrex 30, que é o que a gente trabalhou ontem, e o Luiz vai descrever isso aí. Bom, esse é o aparelho receptor GPS. Esse é da mesma linha Garmin, só que é o X32. Tem o 65 também, que já é o top de linha. Esse aparelho vai ajudar desde o início todo esse projeto que o Fábio falou. Para a construção desse projeto Mandala, primeiro veio com o aparelho receptor, né, de GPS, coletou esses pontos para assim dimensionar a área e traçar quantidade de material. Então, para isso, é importante o aparelho, para saber quantos metros de tela, quantas estacas, a parte de irrigação, então vai saber a área, quantos metros de mangueira. Então, tudo isso vai ser a partir da dimensão, que vai ser a partir do aparelho receptor de GPS. Aqui tem vários comandos. Primeiro a gente vai pegar e marcar ponto e concluir, certo? Que vai saber depois no projeto TrackMaker e AutoCAD a área desse projeto. Marcando e concluindo, você também pode fazer a acurácia do seu GPS. Você pode medir a acurácia, que é nesse que eu estou aqui agora. Aqui está marcando 2 metros de precisão, então 2 metros de precisão é uma metragem boa, certo? E a partir disso, desse aparelho, você vai ter as demais coordenadas do local. Luiz, muito bem. Desculpa lhe interromper, o que seria a acurácia? A acurácia é o metro de erro. Vamos supor que Precisão, né? Precisão. Eu marquei um ponto em você aqui. Vou levar para o projeto. Aí depois eu posso vir outro dia. Só que está falando 2 metros, então pode ser que depois 2 metros de erro vai dar, entendeu? A precisão dele é 2 metros, nesse momento. Beleza, bem explicado. O que acontece? Esse aparelho aqui, receptor, é o Etrex 32, e esse aqui é o Etrex 30. Ontem a gente estava com o Etrex 10, vocês se lembram? Então são todos aparelhos da linha Garmin. São aparelhos muito bons para esse trabalho de mapeamento, trabalho de campo, de pecuária e agropecuária, de mapeamentos, divisão de rotacionado, projetos agrícolas, enfim. Não importa igual aí, ontem a gente estava com o Track 10, hoje você já está com o Track 30 e o 32. Isso mesmo. Não importa? Não, o que acontece? Quanto mais eu avanço em uma qualidade, eu tenho uma maior acurácia e precisão. O Etrex 10, vamos dizer assim, da linha,
é um aparelho que é confiável, mas comparado com o Etrex 30 ou 32, eu vou ter uma maior precisão de dados com este aparelho, concorda? É como se fosse um veículo 1.0, 1.6, 1.8, 2.0 e assim sucessivamente. É porque ontem a gente estava com, igual o Luiz falou, a acurácia de 3 metros. Então Isso. Significa que hoje diminuiu? Muito bem. O que acontece? Hoje nós estamos com o céu aberto, eu estou aberto aqui as duas telas, ó. Se você observar, eu estou com, observe, eu tenho com 2 metros, 2 metros de precisão e aqui também 2 metros. Então vou até mostrar para a tela aqui, eu tenho 2 metros e 2 metros. Então todos eles dois aqui, por serem Etrex 30 e 32, então tem compatibilidade muito próximas de precisão. Então são aparelhos para quem quer trabalhar com assistência técnica, com essas atividades. É um aparelho muito confiável, um desses dois aqui. Nós temos outras linhas também e outros mais sofisticados, mas aqui para um trabalho como é o curso aqui, a operação de GPS, eu acho que atende muito bem o que vocês necessitam. Então é um aparelho bastante portátil, dá para você trabalhar, a gente sempre recomenda botar uma cordinha. Então é esse que a gente vai falar, o Luiz escreveu bem, como a gente treinou ontem. Nós vamos primeiro fazer um croquis da área, a gente já deu uma olhada visualmente, um croquis que é importante, e começar a marcar ponto e concluir. Fazer aquelas tarefas que a gente fez ontem para a gente trazer, pegar essa informação do campo e levar para o escritório para fazer um desenho real da área que já está pronta. Se eu fosse pegar uma área dessa aqui ó, do lado, que está em um campo aberto, vamos dizer assim, uma área limpa ou mesmo suja, eu precisasse fazer um projeto qualquer, ou uma capineira, ou um projeto desse mandala, ou um próprio galinheiro, e eu não tivesse a fita métrica na mão, e fosse uma área bem grande, eu mapearia, porque aqui a gente olhando e fala assim, eu acho que tem aí 5.500 metros quadrados. Você vai ficar sempre, não, acho que aqui não, você vai ter uma certeza absoluta da área que tem aqui. Então você pode determinar corredores, área de entrada, área útil, a altitude do local. Por exemplo, se eu tenho uma caixa d'água, eu vou precisar molhar aqui um determinado viveiro, uma determinada estrutura de agricultura. Então eu tenho um ponto lá em cima e aqui. Então por diferença de altitude, eu vou ter o desnível dessa área, concorda? E aí eu tendo o ponto daqui, o da caixa d'água, eu tenho agora em metro linear, se eu conseguir puxar essa encanação ou descer via em linha direta. Então são dados importantíssimos, quem está na mão, literalmente na mão, quando eu falo na mão, literalmente é que eu estou aqui, ó, com o aparelho receptor e com esses dados que eu vou coletar na mão, onde eu vou trabalhando no meu computador para este objetivo de agricultura e de pecuária, que a gente sempre tem falado de precisão. Esse é o objetivo, tá bom? Então agora vocês vão operacionalizar o aparelho receptor, o grupo, para a gente pegar isso aqui e fazer aquela migração, ou seja, migrar os dados daqui de novo para aquela plataforma. Qual é? TrackMaker, interface Garmin, waypoints, salvar. E desconecta o aparelho receptor. Beleza? Vamos seguindo nessa aula prática agora. Alguma dúvida? Muito bem. Vamos lá. Então saímos do campo com os dados coletados lá no aparelho receptor. Aí agora a gente acopla o aparelho receptor no computador e vamos nesse ícone, TrackMaker. Uma vez você acoplou o aparelho receptor, ele processou, aí nós vamos nesse item aqui, ó, GPS, interface Garmin, e nós vamos capturar rotas ou só os pontos, que senão vai ficar cheio de rotas traçados, o caminhamento que a gente fez em toda a área rural. Então a gente normalmente clica em waypoints, pronto, ele vai processar como processou aqui e você aperta sair, observe, saiu. Então nós migramos todos os pontos coletados no campo, na zona rural, para o programa, beleza? Aí eu preciso observar se a configuração está compatível com o que a gente vai trabalhar para navegar para o AutoCAD. Como é que a gente observa isso? Você seleciona um dos pontos e clica no botão direito do mouse e observa. Ele estando positivo, como está aqui, ok. Mas caso estivesse negativo, fecha a caixa, você iria simplesmente em ferramentas,
opções, coordenadas, e você estaria possivelmente marcado aqui um desses três aqui, ó, sistema de coordenadas. Então você tem que clicar em grades retangulares. Observe, vamos clicar aqui em DEG, ele já saiu. Eu preciso em grades retangulares, clica, e ele vai para UTM Mercator. Então eu preciso agora, ok, e ele está pronto a minha configuração. Crio uma pasta e salvo. Nesse momento eu posso também observar, como eu já fiz estou acoplado na internet, eu tenho um sinal de internet, eu preciso observar essa imagem via satélite, via local específico, que essa aqui é uma imagem de uma plataforma. Então simplesmente eu vou no meu arquivo, eu tenho aqui o Google, que eu já baixei, né, o Google Maps, Google Earth, como a gente fala, e aí eu ou seleciono um ou dois pontos, eu rastro tudo, seleciono todos, eu posso selecionar todos e clico aqui, ó, para mim observar, clicou, ele vai direcionar diretamente para a imagem. Então fecha a caixa, ó, e ele vai direcionar para o local que eu estava naquela propriedade rural. Aí eu chamo no zoom e vou observando esta imagem. Então, olha o tanto de pontos que a gente coletou. Então nós temos todos esses pontos. Observe, se eu pegar e chamar o máximo possível no zoom e deitar essa imagem no solo, vamos dizer assim, observe o que acontece. Por se tratar de uma zona rural, eu perco o foco. O sistema não me permite uma focalização, vamos dizer assim, integral. No entanto, se eu der um ESC, sair e volto agora e vou caminhar na cidade. Eu direciono para qualquer bairro da cidade, para vocês observarem como é que a gente vê o traçado das ruas, os bairros, e nós vamos descer especificamente em uma rua. Vamos lá, é só puxar no zoom lentamente, e ele vai descer, que vocês vão ver que aí agora eu tenho uma imagem nítida e perfeita para visualização de qualquer possibilidade de rua, ó, até numa loja eu posso, isso, exatamente. Então eu tenho imagens específicas da parte urbana para a gente observar com nitidez e clareza de detalhes. Vamos agora direcionar essa imagem para um asfalto, dá um ESC novamente, outro ESC, isso, e podemos ir para o asfalto, por exemplo. Pode fechar a imagem, isso. Vamos direcionar agora para um local de asfalto, para você ver a qualidade de imagem. Isso. Posiciona. A gente observar. Isso. Deita mais a imagem. Vai mais. Mais, que ele agora vai deitar. Isso. Perfeito. Então o que acontece? Eu consigo ver ruas, bairros, lojas, comércio, com riqueza de detalhes dessa imagem que eu simplesmente puxei do aparelho receptor, apesar que eu estava na zona rural, mas eu posso viajar pela cidade. Se eu estiver numa cidade e marquei um ponto lá no determinado ambiente, eu consigo visualizar aquele local para fazer um relatório, eu faço um print da tela, eu salvo aquela imagem, eu salvo em PDF, e boto num documento, em Word, qualquer tipo de documento que eu vou formalizar. Então, ó, a quantidade de detalhes que nós temos com este aparelho, com essa tecnologia, literalmente na nossa mão. Tá bom, gente? Então, essa é a etapa aqui. Agora nós vamos partir para migrar esses dados para o AutoCAD e fechar o desenho. Volta para a zona rural, onde a gente estava inicialmente. Volta para a zona rural. Isso, volta. Pode até fechar a imagem e abrir de novo, selecionar o descartar. De novo. Isso. Nós vamos direto para a nossa imagem rural. Nosso foco aqui é rural. Beleza? Então agora a gente vai trabalhar com essa imagem. Olha como é que ela vai de novo lá. Todos os pontos que a gente marcou. E agora nós vamos brigar, passar para outra etapa. Abre um pouco, tá bom? Então eu tenho agora os pontos que eu determinei lá no campo. Nós estamos aqui agora no escritório e nós vamos migrar isso aí para fechar o desenho e formalizar o desenho do projeto Mandala que nós coletamos esses dados lá. Alguma dúvida? Isso, a gente não tem uma qualidade de imagem, uma nitidez, por quê? Porque nós estamos trabalhando com a parte rural. Aí vamos lá, tem várias informações aqui no próprio projeto, os dados que a gente coletou lá no campo. Altitude, aqui ó, se eu passar a mãozinha aqui nesse ponto 06, eu sei que aqui eu tenho 853 metros. Pega essa mãozinha e leva aqui para cima. Ó, já foi para 854. Leva aqui para essa construção
eu tenho 858. Então, eu vou ter riqueza de detalhes, as atualizações estão aqui, essa aqui está de 2023, bem atual. Então, eu tenho vários dados para me explorar nessa plataforma também, que é disponível e gratuita. Tá entendido? Muito bem. Mas o TrackMate que você disse disponível não até o Google, né? Isso, nós temos... Para isso, para poder fazer essa marcação, essa TrackMate não é grátis. Esse TrackMake que quem está usando é a versão grátis. Nós temos o TrackMake Pro, que é um que permite você migrar diretamente para o AutoCAD. O TrackMake é a versão que nós estamos usando aqui, é a gratuita. Essa que eu estou usando aqui no notebook é a versão Pro, que você pode migrar, que a gente vai fazer agora, migrar essas informações para o AutoCAD. Esse que nós temos que é vendido, a chave de acesso.